Esta é a segunda aula a respeito de transformada de Laplace. Nessa aula nós vamos tratar mais especificamente da transformada de Laplace inversa, ou seja, como que a gente pode pegar uma função no domínio da frequência e voltar com ela ou achar a sua representante no domínio do tempo. O que nós vamos tratar aqui basicamente é como a gente pode fazer a expansão, né, das funções do domínio da frequência utilizando frações parciais. Para um bom entendimento dessa aula, é aconselhável conceitos básicos de número complexos e integração e derivação. Também é conveniente que a aula que trata de transformada de Laplace seja vista anteriormente a essa aula. Essa aula de transformada de Laplace, a transformada de Laplace direta, ela também está disponível. Nessa aula da transformada de Laplace direta, nós mencionamos que a transformada de Laplace, né, ela possui uma transformada direta, em que a gente pega uma função no domínio do tempo e leva essa função para o domínio da frequência, e a gente também tem uma transformada inversa, em que a gente pega a nossa função no domínio da frequência e a gente consegue obter a função no domínio do tempo. Essa integração ela é realizada lá no plano complexo através de uma integral, né, de percurso, né, em que a gente, né, define um dado valor para cima, para a parte real da nossa função, e fazemos variar o nosso ômega, né, de menos infinito a mais infinito. A resolução dessa integral ela é complexa e ela vai ficar tanto mais complicada quanto mais complexa for a nossa função f de s. Por sorte, para a maior parte de problemas de circuitos elétricos, em que a gente tem capacitores e indutores, e problemas de controle de sistemas, a gente pode fazer uso de algumas tabelas de referência, como aquelas que a gente viu na aula sobre a transformada de Laplace direta. O grande problema que a gente vai ter é, né, conseguir deixar a nossa função f de s numa forma tal que nessas tabelas a gente consegue, por inspeção, encontrar a nossa transformada inversa. Aqui nós temos um exemplo, né, dessas tabelas que a gente está falando e que a gente também mencionou na outra aula de transformada de Laplace. A gente pode ver que nós temos funções no domínio do tempo, né, tanto para propriedades quanto para as funções propriamente ditas, e a sua representante no domínio da frequência. Então, normalmente, a gente procura deixar a nossa função no domínio da frequência num desses formatos que estão disponibilizados aqui, e o que a gente faz é verificar qual é a função no domínio do tempo que está associada com a nossa função no domínio da frequência. Por exemplo, se a gente tem uma função f de s, né, uma função lá no domínio da frequência, igual a ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, em que esse ômega é um número real qualquer, a gente sabe, né, que essa função no domínio da frequência está relacionada com a função seno de ômega t.
ou seja, a transformada de Laplace de seno de ômega t é ômega sobre seno ao quadrado mais ômega ao quadrado. Ou, dizendo de outra forma, né? A transformada inversa de ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado é a função seno de ômega t. Então, o que a gente precisa é, uma vez que a gente tem uma função no domínio da frequência, a gente vai trabalhar com essa função de forma que ela ganhe uma forma que permita que a gente utilize as tabelas de transformadas. Com isso, fica muito tranquilo a gente conseguir a função no domínio do tempo associada à nossa função no domínio da frequência. O que pode acontecer, né, é que se a nossa função não estiver numa forma possível, a gente pode, né, utilizar os conceitos de expansão em frações parciais para escrever a nossa função no domínio da frequência, a nossa função f de s, numa forma mais simples e que, muito provavelmente, vai nos permitir, de uma forma mais fácil, reconhecer essa função nessas tabelas de transformadas. E aí, o que vai acontecer? Se a gente tomar uma função f de s e puder escrever ela como uma soma de funções, né, mais simples, a gente sabe que a transformada de Laplace ele é uma operação linear. Então, a transformada da nossa função f de s vai ser a transformada da soma das funções mais simples, f1, f2, fn. E a gente sabe que a transformada de uma soma é a soma das transformadas de Laplace dessas funções. O mesmo vale para a inversa. Então, ao invés de nós calcularmos, né, a transformada da função f de s diretamente, nós calculamos a transformada da função f de 1, a transformada da função f de 2, a transformada da função fn, e a soma dessas transformadas vai ser, né, a transformada da nossa função f de s. Isso vale tanto para a transformada direta, conforme nós vimos na última aula, como para a transformada inversa. Muito bem, a nossa função f de s, na maior parte das vezes, né, em circuitos elétricos e em sistemas de controle, ela vai poder ser escrita como a razão de dois polinômios. Vamos padronizar, chamar a função do numerador de n de s e a função do denominador de d de s. Muitas vezes, mesmo quando a nossa função, né, não for uma função polinomial, a gente sabe que a gente tem muitas propriedades no cálculo em que a gente pode aproximar funções não polinomiais por polinômios, tá? Então, a nossa f de s pode ser uma razão entre dois polinômios ou pode ser reduzida utilizando essas propriedades matemáticas para uma razão de polinômios. Cada um desses dois polinômios vai ter um dado grau, né? Ou seja, o máximo, né, expoente de s nesse polinômio, tá? E aí, né, a gente tem algumas denominações para nossa função f de s com base no grau desses polinômios. Em controle, essas diferenças de grau,
elas vão ter algumas implicações, mas isso por hora não é foco da nossa aula. Nós só vamos explicitar aqui essa terminologia, né? Quando o grau do polinômio n de S for superior, maior que o grau do polinômio d de S, a gente fala que a nossa função de f de S ela é imprópria, tá? E isso vai implicar para nós que quando o S tender a infinito, tá? A nossa função f de S também vai tender para infinito. A outra possibilidade que a gente tem é a seguinte: o grau do polinômio de n de S é menor ou igual ao grau do polinômio d de S. Nesse caso, a gente diz que a nossa função f de S ela é própria, tá? Isso vai implicar para a gente que o nosso f de S vai tender para um valor nulo ou finito constante quando S tender a infinito. Bem, uma função própria, ela pode ser ou estritamente própria ou biprópria. Ela vai ser estritamente própria se o grau do polinômio do denominador for maior. E isso para nós vai implicar que o f de S vai assumir um valor nulo quando S tender para infinito. Ela vai ser biprópria quando o grau do numerador for igual ao grau do denominador. Neste caso, né, a nossa função f de S vai tender para um valor constante não nulo quando S tender para infinito. Ou seja, f de S estritamente própria ou biprópria são duas possibilidades, né, quando a nossa função é própria. Muito bem. Uma outra definição de termos que é interessante a gente fazer nesse momento é a seguinte: a gente falou que a função do numerador e a função do denominador são polinômios, e a gente sabe que todo polinômio tem raízes. As raízes do numerador, ou seja, da função n de S, a gente denomina de zeros. Então, zeros são as raízes do numerador da nossa função lá do domínio da frequência. Ou seja, zeros são valores que podem levar a nossa função f de S para zero, né? Se um zero zera a função n de S, nós vamos ter zero sobre alguma coisa, f de S vai ser nula. As raízes do denominador, ou seja, os valores de S para os quais d de S é nulo, tá? São denominadas polos. Então, polos são valores de S que zeram o denominador. Então, né, se nós zerarmos o denominador, os polos vão ser valores para os quais a nossa função f de S vai assumir o valor infinito. Muito bem, a gente sabe que a nossa função f de S ela vai ser uma razão de dois polinômios de grau qualquer, e a gente pode escrever um polinômio qualquer como, né, o produto de uma constante vezes, né, uma dada quantidade de polinômios de primeiro grau, tá? De funções de primeiro grau. Então, por exemplo,
se o n de S é um polinômio de grau m de Maria, a gente pode escrever o nosso polinômio n de S como, né, o produto de S menos cada um dos zeros da nossa função n de S. Então, Z1, Z2, Zm são zeros de n de S, ou seja, valores de S para os quais n de S é igual a zero. A mesma coisa pode acontecer com o denominador, tá? O denominador é um polinômio de grau n e ele pode ser escrito como o produto de vários polinômios de primeiro grau na forma S menos uma das raízes de S, tá? Ou cada uma das raízes de S. Então, o que nós estamos chamando de P1, P2, Pn são são raízes do denominador, ou seja, são os polos do denominador, tá? As raízes de um polinômio, como nós estamos no mundo complexo, elas podem ser números reais ou podem ser números complexos, tá? Isso vai depender das nossas funções. O valor de K, para nós, ele não é um problema, porque a gente sabe que se a gente tiver que calcular a transformada inversa de f de S, a transformada inversa é um operador linear. O K vai sair da operação do operador de transformada inversa de Laplace e ele vai multiplicar a nossa função lá no domínio do tempo. Nós vimos isso na outra aula de transformada de Laplace direta. É só um exemplo aqui, para ficar bem claro. Nós temos uma função no domínio da frequência que nós estamos chamando de y de S. Esse y de S pode ser escrito como a razão de dois polinômios. Ou seja, o y de S é S mais 1 dividido por S ao cubo mais S ao quadrado menos 6S. Bem, essa nossa função do denominador, ela tem 3 raízes, tá? Se a gente usar algum método matemático para cálculo aqui, nós vamos ver que S igual a 0, S igual a 2 e S igual a menos 3 vão fazer com que esse polinômio do denominador seja zero. Então, a gente pode escrever o polinômio S ao cubo mais S ao quadrado menos 6S de uma outra forma, que está explicitada aqui. A gente pode escrever como S menos a primeira raiz, o primeiro polo, que é 0. S menos 0 vai ser S. S menos o segundo polo. O segundo polo é 2. Então, S menos 2. E S menos o terceiro polo, que é menos 3. Então, nós vamos ter menos 3, nós vamos ter mais 3. Então, esta forma S, que multiplica S menos 2, que multiplica S mais 3, é uma forma alternativa da gente escrever a nossa função S ao cubo mais S ao quadrado menos 6S. Para nós, é extremamente conveniente, né, inicialmente deixar as funções que a gente for operar nesse formato em que nós temos produtos de termos, né, de primeiro grau. Isso vai simplificar muito a nossa vida e nós vamos ver que quando a gente tiver uma função qualquer no domínio da frequência que não aparecer nas tabelas que a gente for utilizar,
o primeiro passo vai ser escrever as nossas funções de grau múltiplo como produto de funções de grau 1, ou com S elevado a 1. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: para utilizar a expansão em frações parciais, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é verificar se o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Se não for, se for, nós vamos ter que efetuar a divisão de n de s por d de s antes da gente começar a fazer ou a aplicar o método de expansão de frações parciais, que é para deixar a nossa função, o primeiro passo para a gente deixar a nossa função num formato que facilite a nossa utilização de tabelas. Vamos pegar um exemplo, Por exemplo, uma função f de s igual a s ao cubo mais 4s ao quadrado mais 9s mais 7, dividido por s mais 1, s mais 2, tá? O grau do polinômio do numerador é 3, e no denominador nós vamos ter s vezes s ao quadrado igual a 2. Como o grau do numerador é maior que o denominador, nós vamos dividir esse polinômio pelo do denominador, e aí a gente vai encontrar algo nessa forma aqui. Por quê? Para a gente aplicar o método de expansão em frações parciais, a gente precisa que o grau do numerador seja menor ou igual ao grau do denominador, tá? Bem, só para a gente lembrar como é que a gente pode fazer isso, porque eventualmente isso pode ser importante. Algumas funções lá no MATLAB, eles não vão funcionar quando a gente tiver com a nossa função nesse formato. Lembrando que a nossa função, quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador, ela é uma função imprópria. Então, se a gente for utilizar alguns comandos lá no MATLAB, provavelmente para alguma delas ele vai resultar uma mensagem de erro dizendo que a nossa função não é própria ou ela é imprópria. Lembrando que s ao quadrado mais 3s mais 2 é o resultado da multiplicação desses dois polinômios aqui, s mais 1, s mais 2. Lá da divisão, a gente sabe que para eu dividir um polinômio por outro, eu escrevo o polinômio do numerador, o símbolo de divisão, o polinômio do denominador. O nosso trabalho é verificar o que a gente pode multiplicar pelo denominador para encontrar o nosso numerador. Se a gente multiplicar aqui s vezes s ao quadrado, nós vamos ter s ao cubo, que é o que nós precisamos. Então, nós vamos multiplicar o denominador por s. Nós vamos ter s ao cubo mais 3s ao quadrado mais 2s. Aí a gente efetua a subtração. S ao cubo menos s ao cubo dá 0. 5s ao quadrado menos 3s ao quadrado dá 2s ao quadrado. 9s menos 2s vai dar 7s. 7 menos 0 dá 7. O grau aqui, do nosso termo aqui do resto, ele ainda é igual ou superior, ao grau do nosso denominador da função. Então, a gente ainda pode efetuar a divisão. Se a gente multiplicar s ao quadrado mais 3s mais 2, o que nós vamos ter? Nós temos 2s ao quadrado mais, 2s ao quadrado mais 6s mais 4.
fazendo a subtração, 2s ao quadrado menos 2s ao quadrado vai dar 0, 7s menos 6s vai dar s, 7 menos 4 vai dar 3. O grau do resto é menor, então nós chegamos no limite da nossa operação. E aí, o que nós temos? A gente sabe que se a gente multiplicar s mais 2 vezes s ao quadrado mais 3s mais 2 mais o resto, a gente tem que obter a nossa função original. Então, s mais 2 vezes o denominador lá da nossa fração inicial, mais o resto, tem que ser igual à nossa função ou o numerador da nossa função original. Bem, nós temos a expressão nesse formato aqui. A gente precisa ter o quê? S ao cubo mais 5s mais 9s mais 7 dividido por s ao quadrado mais 3s mais 2. O que foi feito aqui? Nós dividimos os dois membros dessa igualdade pelo denominador. Dividimos esse primeiro termo por essa expressão e dividimos esse segundo termo pela expressão. Por quê? A função que a gente tem é essa. E por enquanto nós estamos com tudo nesse formato. Isso aqui é o numerador da nossa função f de s. Se a gente dividir isso aqui por s ao quadrado mais 3s mais 2, o segundo membro dessa equação vai ficar exatamente igual a f de s. A gente divide os dois membros da equação por 1 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Com isso, nós não alteramos a nossa equação. O primeiro termo, isso dividido por s ao quadrado mais 3s mais 2, vai dar s mais 2. S mais 3 dividido por s ao quadrado mais 3s mais 2. Né? Lembrando que s ao quadrado mais 3s mais 2 é s mais 1, s mais 2. O segundo membro dividido por s ao quadrado mais 3s mais 2 é a nossa função f de s. Com isso, a nossa função f de s, que anteriormente estava escrita nesse formato, agora, né, está na forma s mais 2 mais s mais 3 sobre s mais 1 vezes s mais 2. Se a gente for nas tabelas de transformada, o s e o 2, a gente consegue facilmente lá encontrar qual é a transformada inversa dessa função. O que a gente vai ter que ver agora é o quê? Como que a gente aplica, né, a expansão em frações parciais para poder pegar esse termo aqui, ó, e encontrar uma forma mais simples de escrever ele, de tal forma que a gente vá lá nas tabelas de transformada e consigamos obter qual é a inversa, né, a transformada inversa dessa função. Muito bem. A aplicação do método, né, de expansão em frações parciais, ela vai ter algumas minúcias dependendo do tipo de polos da nossa função, tá? Os nossos polos, nós vimos que eles podem ser reais ou podem ser complexos. Além disso, a gente pode ter polos simples, ou seja, mesmo que a nossa função tenha vários polos, várias raízes no polinômio do denominador, eles não são iguais, tá? Então, se a gente voltar na nossa função lá genérica, isso quer dizer que nós temos vários polos, eles são reais, mas eles não se repetem, tá?
Então, esse é o primeiro caso que nós vamos analisar. Nós temos vários polos, todos eles são reais e eles não se repetem. Desculpa, vamos lá, continuar. Então, nesse caso, a gente vai poder escrever a nossa função f de s como uma soma de várias frações mais simples, em que o denominador vai ser s menos cada um dos polos da nossa função. E o numerador vão ser números reais, que nós vamos chamar de resíduos, e cada um deles vai estar associado a um dos polos da nossa função. Então, d de s tem n polos, em que o polo 1 é o P1, o polo 2 é o P2 e o polo n é o Pn. Bem, como que a gente pode resolver isso, né? Para a gente poder encontrar os valores de A1, A2, AN, para a gente ter, né, completamente especificadas essas nossas frações aqui mais simples, né? A gente pode efetuar o seguinte raciocínio. Olha bem, nós tínhamos lá a nossa fração no formato que a gente precisa obter ela. Digamos que a gente queira, né, encontrar um polo qualquer, por exemplo, um polo, né, PK, ou encontrar o resíduo associado a um polo. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, né, multiplicar os dois lados dessa equação por S menos, né, o PK, o polo que nós estamos querendo encontrar o seu resíduo. Então, nós temos f de s, nós queremos encontrar o resíduo associado ao polo PK. Então, nós vamos multiplicar f de s, o primeiro lado da equação, por S menos PK. E vamos fazer o S igual ao polo. Lembrando que, se nós jogarmos S igual a PK aqui, ó, S menos PK vai dar zero. O nosso F de S é o quê? É N de S sobre D de S. Nós estamos multiplicando ele por S menos PK. Isso quer dizer o quê? Nós vamos multiplicar todos os termos do segundo membro da equação por S menos PK. Olha bem, a gente sabe que S menos PK, né, é um dos denominadores das frações mais simples que a gente tem no segundo membro. Na hora que a gente multiplicou o segundo membro por S menos PK, nós vamos cancelar S menos PK nesse termo, e aí nós vamos ficar apenas com o resíduo AK. Se nós fizermos S igual a PK, todos os outros termos eles vão zerar. Então, o segundo membro em que nós temos as nossas frações parciais, ele vai somente ficar, né, com o termo com o resíduo AK, e todos os outros termos vão ser nulos. Tá? Moral da história. E daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que eu acredito que talvez seja a forma mais fácil da gente perceber isso aqui. Tá? Toda vez que a gente tiver uma fração, né, uma função no domínio da frequência, e que os polos ou raízes do denominador
forem todas reais, a nossa função pode ser expandida dessa forma, e para a gente encontrar os resíduos associados às funções de primeiro grau de cada um dos polos, basta a gente multiplicar a nossa função, o nosso polinômio, por S menos o polo associado ao resíduo que a gente quer calcular e fazer o S igual ao polo que a gente está trabalhando. Com isso, a gente encontra o valor do nosso resíduo. Bem, vamos ver um exemplo para ficar bem claro isso, tá? Antes disso, só para lembrar que todos os termos da nossa função, na hora que a gente expandir ela em frações parciais, vão ficar um número real sobre S menos um número real, porque nesse caso todos os polos são distintos e reais. Bem, se a gente for lá nas tabelas de transformada, nós vamos ver que a transformada inversa de cada um dos termos mais simples que a gente obteve lá na expansão por frações parciais vão ser, exponenciais no domínio do tempo. Então, toda vez que a gente tiver uma função f de s com polos reais e distintos, a nossa função vai ser, no domínio do tempo, uma função de exponenciais. As exponenciais podem ser negativas ou positivas, dependendo dos polos serem positivos ou negativos. Bem, vamos ao exemplo. Digamos que nós temos uma função f de s igual a s ao quadrado mais 12 sobre s, s mais 2, s mais 3. Olha bem, se a gente pegar essa função e levar lá nas tabelas de transformada, muito provavelmente nós não vamos encontrar nessas tabelas, pelo menos as tabelas mais simples, qual é a transformada inversa dessa função f de s. Bem, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Verifica quais são os polos do denominador, ou os valores de S que zeram o denominador. Nesse caso, vão ser, S igual a zero, porque se S for zero, nós vamos ter 0 vezes 2 vezes 3 dá zero. Se o S for menos 2 mais 2 dá zero. Vamos zerar o denominador aqui também. E se o S for menos 3, nós também vamos zerar esse termo. Vamos ter menos 3 mais 3 é zero. E aqui zero. Bem, então 0, menos 2, menos 3 são polos da nossa função f de s, ou são raízes para valores de s para os quais o denominador é zero. Isso quer dizer o quê? Temos 3 polos, eles são distintos, 0, menos 2, menos 3, e eles são reais. O que isso significa para nós? É que a nossa função f de s, originalmente nesse formato, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Um número real sob a função de primeiro grau associada ao primeiro polo, o polo S igual a zero. Um número real que eu chamei de B sobre a função de primeiro grau associada ao segundo polo. O segundo polo é menos 2, então a função de primeiro grau é a função S mais 2. E um número real C associada à função de primeiro grau S mais 3. Nós vamos ver nas tabelas, nós podemos ver aqui
que o número 1 sobre S mais A, no domínio da frequência, ela tem uma transformada inversa igual a uma exponencial. Então, o que acontece? Se nós encontrarmos os valores de A, de B e de C, a gente consegue calcular a transformada inversa dessa função f de s sem nenhum problema, utilizando as tabelas de transformadas inversas. Muito bem, o que nós falamos aqui? Para eu calcular o coeficiente ou resíduo associado a um polo, a gente multiplica a função pelo polinômio associado ao nosso polo e fazemos S igual a esse polo. É exatamente o que nós vamos fazer. Nós temos 3 polos, S igual a 0, S igual a menos 2, S igual a menos 3. Bem, vamos trabalhar primeiro com S igual a 0, o primeiro polo. Então, nós vamos calcular o resíduo associado ao polo S igual a 0. Bem, o resíduo associado ao polo é o quê? É o valor de A. É o valor de A que nós queremos encontrar. Bem, o polinômio associado a A é S. Então, o que nós vamos fazer? A nossa função, agora, a nossa equação, melhor dizendo, ela tem 2 membros. Nós vamos multiplicar os 2 lados por S e vamos fazer S assumir o valor do polo, que é 0. Então, aqui, nessa segunda linha de equações aqui, nós fizemos o quê? Pegamos o primeiro termo, multiplicamos por S. Pegamos o segundo termo, está entre parênteses aqui, e multiplicamos por S. Na hora que a gente multiplicar aqui por S, nós vamos cancelar esse S com o S do denominador. A nossa função vai ficar nesse formato aqui. Do outro lado, nós vamos ter S vezes A sobre S. Vai ficar A. BS sobre S mais 2, CS sobre S mais 3. Se a gente fizer o S igual a 0, o que vai acontecer? Se o S for 0, esse termo vai zerar. Se S for 0, aqui também zera. E aí o segundo membro da equação vai ser só o resíduo associado ao polo S igual a 0. Então, o A vai ser o valor da nossa função quando S for 0. Quando S for 0, nós vamos ter 0 ao quadrado mais 12 sobre 0 mais 2 e 0 mais 3. Então, o A vai ser 12 sobre 6, que vai dar o A igual a 2. Olha bem, a gente não precisaria ter feito essa operação do outro lado, porque o que essa equação aqui está dizendo é o seguinte: olha, quando eu quiser um resíduo, eu multiplico a função original, f de s, pelo polinômio associado, o polinômio de primeiro grau associado ao resíduo. E a gente faz o s igual ao polo desse polinômio, a raiz desse polinômio de primeiro grau. Então, aqui, para calcular o que bastaria a gente fazer? Multiplicar o f de s por s. Cancelamos o s na função e fazemos o s igual a 0. Obtemos o valor de A igual a 2. Nós mostramos aqui o segundo membro para a gente ver que, na hora que a gente multiplica o segundo membro por S e faz o S igual a 0, o único termo no segundo membro que vai sobrar é o resíduo associado ao polo que a gente está trabalhando. Bem, com isso a gente sabe agora que o valor de A é igual a 2. Bem, vamos calcular o valor de B. B está associado ao polinômio de primeiro grau, que
cujo valor que zera ele é menos 2, que é o nosso segundo polo. Então, o que nós fazemos? Multiplicamos a nossa função pelo polinômio associado ao resíduo B. Então, nós vamos multiplicar um lado e o outro da equação por S mais 2. Lembrando, mais uma vez, a gente não precisaria estar fazendo esse segundo membro, porque a gente sabe que o B vai ser igual ao f de S vezes S mais 2, quando S for menos 2. Mas só para a gente ver que realmente é isso que acontece, vamos fazer tudo aqui. Multiplicamos os dois lados por S mais 2. E vamos fazer o S igual a raiz de S mais 2, ou seja, menos 2. Primeiro membro, S mais 2 em cima, nós temos S mais 2 no denominador, eles vão cancelar, nossa função vai ficar S ao quadrado mais 12 sobre S mais 3. Aqui nós vamos ter 2 que multiplica S mais 2 mais S, B que multiplica S mais 2 sobre S mais 2, C que multiplica S mais 2 sobre S mais 3. Esse membro aqui, o que vai acontecer? Quando S for menos 2, esse termo aqui vai zerar, porque menos 2 mais 2 é 0, esse termo vai zerar. O primeiro termo aqui também zera. Menos 2 mais 2, 0, vai dar 0. S mais 2 sobre S mais 2 a gente pode cortar, ou seja, nós vamos ter o B. Então, na hora que a gente substituir o menos 2, o que nós vamos ter? Vai sobrar somente o B aqui no segundo membro, e aqui nós vamos ter o B, o S, igual a menos 2, então nós vamos ter menos 2 ao quadrado mais 12 sobre menos 2, que multiplica menos 2 mais 3. Tá? Com isso, a gente obtém o B igual a menos 8. Lembrando, para deixar bem claro, a gente não precisa fazer o segundo membro. Basta multiplicar a nossa função original pela função de primeiro grau associada ao resíduo que a gente quer calcular, no caso S mais 2, e a gente faz o S mais 2 igual ao polo associado a esse resíduo, que é menos 2. Tá? Com isso, a gente consegue obter o valor da nossa função. Temos um terceiro polo, uma vez que o B, nós acabamos de encontrar que o B é menos 8, o C vai estar associado ao polo menos 3. A gente multiplica a função por S mais 3. Multiplicando a função por S mais 3, nós vamos cancelar o S mais 3. Cancelando o S mais 3 e fazendo o S igual a menos 3, nós vamos ter menos 3 ao quadrado mais 12 dividido por menos 3 vezes menos 3 mais 2. O segundo membro, eu nem preciso fazer essas operações, porque eu sei que vai sobrar somente o C, que é o último resíduo. Então, o C vai ser igual ao resultado dessa operação, ou seja, o C igual a 7. Voltando aqui, quando a gente multiplicou na segunda, para ver que a gente não precisaria ter feito cálculo nenhum, usamos a distributiva, a equação vai ficar nessa forma. Aqui o S mais 3 e o S mais 3 cancelam, vamos ter C vezes 1, que é C. Aqui nós vamos ter S mais 3 sobre S mais 2, S mais 3 sobre S. Quando S for menos 3 mais 3 aqui vai dar 0, menos 3 mais 3 aqui dá 0. Ou seja, esses dois aqui vão zerar. Vai sobrar só o C. Então, não precisaria ter feito o segundo membro. Bastaria multiplicar a função, f de S pelo polinômio do primeiro grau associado ao resíduo que eu quero calcular. No caso, o polinômio de primeiro grau
associado a C é S mais 3. Então, a gente multiplicou a função por S mais 3, tá? Cancelamos os S mais 3, fazemos o S igual ao valor que cancela S mais 3. Então, no caso, é menos 3, que é o terceiro polo do nosso problema. E aí, né, na hora que a gente substituir, nós vamos achar o valor do C. Tá? Beleza. Aí agora, a nossa função original pode ser escrita, né, como a soma de três frações mais simples. E que a gente encontra para todas elas lá na tabela de transformada, como que a gente sai do domínio da frequência e vai para o domínio do tempo. Por exemplo, aqui nós temos 2 vezes 1 sobre S. A transformada inversa de 1 sobre S é U de t. Então, nós vamos ter 2 vezes U de t. O U de t é o quê? É a função degrau. Ela vale 1, o U de t vale 1, né, para t maior que 0. Então, nós vamos ter, né, 2 vezes U de t. Para t maior que 0, que é o que interessa para a gente, a nossa função vai ser igual a 1, vai ter amplitude 1. Então, a transformada inversa de 2 sobre S é 2 vezes 1. Bem, aqui nós temos menos 8 vezes 1 sobre S mais 2. 1 sobre S mais 2 vai ser, né, lá no domínio do tempo, quando a gente aplicar a transformada inversa, é elevado a menos AT. Como o nosso A é 2, nós vamos ter elevado a menos 2T. Então, nós vamos ter menos 8 vezes E elevado a menos 2T. Para a função, né, para a fração 7 sobre S mais 3, nós vamos ter 7 vezes 1 sobre S mais 3. O A vale 3, então nós vamos ter elevado a menos 3t. Ok? Nós temos duas formas de escrever essa função. Ou dessa forma, dizendo claramente que nós estamos considerando somente tempo acima de t igual a 0, ou dessa forma aqui, estamos multiplicando o resultado que a gente obteve pelo degrau unitário. Lembrando que o degrau unitário, para t maior que 0, vale 1. Então, nós teríamos 1 vezes isso quando o tempo for maior que 0. Quando o tempo for menor que 0, o degrau unitário vale 0. Nós teríamos 0 multiplicando essa função, né, que vai dar 0. Então, essa forma ou essa são duas formas equivalentes da gente escrever a mesma função. Numa, a gente explicitamente informa para que valores de t essa função tá valendo, ela é válida. E na outra, a gente faz isso implicitamente através da função U de t. Lembrando que, conforme nós vimos na primeira aula, quando a gente calculou a transformada de Laplace, nós usamos uma integral de 0 a infinito. Nós estamos descartando os valores de t menor que 0. Muito bem. A outra possibilidade que a gente pode ter é quando a gente tiver polos complexos. Aí o que acontece? A gente sabe que toda vez, né, que um número complexo for raiz de um polinômio, o seu conjugado também vai ser raiz. Tá? Então, de novo, nós pegamos a nossa função f de s genérica. Tá? O k para a gente não interessa, porque, conforme nós já falamos, a transformada de Laplace, tanto a direta quanto a inversa,
são operadores lineares, então esse K vai sair da aplicação de transformada e ele vai estar multiplicando a nossa função resultante lá no domínio do tempo. Então, o que interessa para nós é, nesse caso, se P1 for um número complexo, o seu conjugado, nós estamos assumindo aqui o P2, também vai ser um número complexo. Muito bem, a gente viu o que? Quando a gente está trabalhando com polos reais, a nossa função ela pode ser escrita nessa forma aqui. Quando a gente tem raízes complexas ou polos complexos, o que vai acontecer? Para aqueles valores complexos, a nossa função ela vai ter dois coeficientes e vai estar na forma que a gente está apresentando aqui. Tá? Então, nesse caso especificamente, o que a gente está assumindo? A gente está assumindo que P1 e P2 são polos complexos e P3, P4, Pn são polos com partes reais, ou polos reais, polos não complexos. Então, o cálculo do A3, do AM, vai ser feito exatamente como nós calculamos no exemplo anterior. O que vai mudar para a gente é aquele resíduo associado a nossos polos complexos. A gente viu no que? Para a gente calcular o resíduo associado a um polo distinto real, um polo único, nós multiplicamos o f de S pelo polinômio associado a esse polo e igualamos com o resíduo. Para polo complexo, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que o nosso resíduo agora, ele não é mais um resíduo real. Ele é um resíduo complexo, ou seja, ele vai ter uma parte imaginária e vai ter uma parte complexa. Tá? Então, para achar o nosso resíduo, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos anteriormente. Multiplicamos a função pela função associada ao polo complexo, e vamos igualar com a nossa função expandida. Com isso, nós vamos ver que o α1 S e o α2 mais o α2, que é o resíduo associado aos dois polos complexos, isso vai ser igual à nossa função multiplicada pelo produto das funções de primeiro grau nesses dois polos. E a gente faz o S assumir o valor de um desses dois polos complexos. Ou seja, para nós, tanto faz o S ser igual a P1 quanto o S igual a P2, na hora que a gente julgar isso lá no segundo membro, todos vão se cancelar, de forma que a única coisa que vai sobrar são os resíduos associados ao nosso polo complexo. Do mesmo jeito que nós vimos quando a gente falou de polos distintos reais ou polos únicos, quando a gente tiver polos complexos, a nossa função ela vai ter essa forma que está apresentada aqui nessa transparência. Ela vai ter exponenciais e ela vai ter curvas sinusoides, ou seja, senos ou cossenos, tá? Isso, nas partes associadas aos polos complexos, tá? Então, o que acontece? Função seno e função cosseno são funções oscilatórias.
Então isso quer dizer o quê? Toda vez que a gente tiver, né, polos complexos no domínio da frequência, a função lá no domínio do tempo obrigatoriamente vai ter oscilação. O que vai dizer se ela vai ficar oscilando para sempre ou não vai ser, né, os valores dos polos da nossa função. Se a gente tiver exponenciais positivas, nós vamos ter oscilação para sempre, tá? Se a gente tiver, né, exponenciais negativas lá no domínio do tempo, isso quer dizer o quê? Né? As sinusoides, senos ou cossenos, associadas às exponenciais, elas vão sendo amortecidas ao longo do tempo e em algum instante elas vão assumir o valor zero, tá? Elas vão zerar, tá? Então, a gente analisar uma função no domínio da frequência e ela tem polos complexos, obrigatoriamente lá no domínio do tempo nós teremos, né, oscilações ou funções que vão, né, denotar oscilações na saída. O f de 1t que está aparecendo aqui, ele está associado às frações que a gente decompuser que possuem, né, ou que estão associadas apenas a polos reais. Bem, vamos ver como é que fica no caso, né, de uma função que tem raízes complexas. Olha bem, a nossa função f de s agora nesse exemplo, ela é s mais 1 dividida por s, que multiplica s ao quadrado mais s mais 1. Tá? Se a gente, né, procurar as raízes aqui do denominador, não é óbvio. Quando s for zero, o denominador zera. Então, a primeira raiz é s igual a zero. Beleza, s igual a zero, ela é uma raiz real. Então, a gente vai calcular como lá da primeira vez, né, quando a gente tinha polos reais distintos. A segunda equação, s ao quadrado mais s mais 1, ela é uma função de segundo grau, então a gente calcularia o delta, depois o s', né? E a gente vai encontrar duas raízes complexas. Isso quer dizer o quê? Né? E a gente sabe que se a gente tem raízes complexas, né, a gente vai ter a raiz e seu conjugado. Então, a nossa função, ela tem raízes complexas, que estão apresentadas aqui. Menos 0,5 mais j 0,866 e menos 0,5 menos j 0,866. O que vai acontecer é o seguinte, olha, eu sei agora que a minha função tem raiz real, que não se repete, e raízes complexas que não se repetem. Ok, então eu posso escrever essa função nessa forma aqui, tá? Um termo associado à raiz real, né? Então nós vamos ter um resíduo A sobre S, nós vamos ter que calcular esses resíduos, né? E nós vamos ter, né, um resíduo, né, ds mais c sobre S menos a primeira raiz complexa vezes S menos a segunda raiz complexa. Beleza. O primeiro resíduo que a gente vai calcular é o quê? É o resíduo associado à parte, né, ao polo S igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o f de S por S. Então, nós vamos ter, né, quando a gente multiplicar aqui por S, nós vamos ter S mais 1 sobre S, S ao quadrado mais S mais 1 vezes S, e nós vamos fazer o S igual a zero. Tá? Vamos cortar S com S, nós vamos ter S mais 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Né?
nós vamos ter o S igual a 0, 0 mais 1 é 1, dividido por 0 mais 0 mais 1. Lembrando que o S e o S aqui, nós já cancelamos ele. Com isso, nós vamos ter o A igual a 1. Para calcularmos o polo complexo, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar a função pelos polinômios de primeiro grau, né, associados a esses polos complexos. Nós vimos que os polos complexos são menos 0,5 mais J0,8, menos 0,5 menos J0,8. Tá? As funções de primeiro grau vão ser S menos isso, S menos esse outro polo aqui. Então, nós pegamos a função f de S e multiplicamos por esse polo. Lembrando que isso aqui, o que é? O nosso polinômio S ao quadrado mais S mais 1. Com isso, nós vamos cancelar isso. A nossa função vai ficar com a seguinte forma. O primeiro membro ficou f de S multiplicado pelo polo. Então, nós vamos ter S mais 1 sobre S. Porque S ao quadrado mais S mais 1 vai cancelar com esse termo destacado em vermelho aqui. E do outro lado, nós vamos ter o quê? O BS mais C. Lembrando que o segundo lado é igual ao resíduo que a gente está querendo calcular. Ok? Não mudou nada em relação ao que a gente tinha falado. Olha, quero calcular o resíduo associado a um polo. Multiplico a minha função pelo polinômio associado ao meu polo. No caso de raízes complexas, polos complexos, nós vamos ter polos conjugados. E nós vamos fazer o S igual a um dos polos nesse caso. Poderia ser o S igual a menos 0,5 mais J0,8, que foi o que foi feito, mas também a gente poderia ter feito o S igual a menos 0,5 menos J0,8. Tá? Então, nós vamos ter S mais 1 sobre S, e o segundo membro nós vamos ter BS mais C. O S nessas equações nós vamos substituir pelo valor do polo, de um dos dois polos complexos. Tá? Substituindo o S aqui, ó, né, nós vamos ter menos 0,5 mais J0,866 mais 1, dividido por S. O S é menos 0,5 mais J0,866. Do lado de cá nós vamos ter B vezes S, então vamos ter B vezes menos 0,5 J0,866. O C não tem nada multiplicando. No segundo membro, o que foi feito aqui é separar o que é real do que é imaginário. Aqui nós fizemos uma divisão de dois números complexos. Por exemplo, transformamos para a forma polar, efetuamos a divisão e depois voltamos para a forma retangular. Conforme a gente viu lá na aula a respeito de números complexos. O segundo membro está aqui. Ó. Bem, temos dois números complexos que a gente precisa que sejam iguais. O que a gente tem que fazer? Parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, ou seja, 0,5 tem que ser igual a C menos 0,5D, e parte imaginária de 1 menos J0,866 tem que ser igual à parte imaginária do outro, J0,866B. Com isso, a gente encontra o B igual a menos 1. Substituindo o B aqui, a gente vai encontrar o C igual a 0. Então, os valores de B e C foram feitos igualando parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, porque a gente precisa que esses dois lados dessa equação sejam idênticos. Com isso, a nossa função, que estava nesse formato, o A nós calculamos era igual a 1, né? O B é menos 1, então nós vamos ter, em vez de B, S menos S, e o C é igual a 0. Então, a nossa função com os resíduos
vão ficar nesse formato. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar 1 sobre S e somar isso aqui, ó, eu vou encontrar a função do primeiro lado. Bem, aplicamos frações, a expansão em frações parciais, ou seja, expandimos a nossa função em frações mais simples, em funções mais simples. A gente viu que a gente fez isso aqui, a gente falou, é que a gente queria verificar agora lá nas tabelas. Só que a gente vai ver que se a gente olhar o nosso termo, o primeiro termo, o segundo termo aqui, e a gente ir lá nas tabelas e verificar, nós não vamos achar nada parecido. Então, a gente vai precisar manipular mais um pouquinho essas equações. De qualquer forma, 1 sobre S, a gente conhece a transformada inversa dela, que é o degrau unitário. Então, para nós aqui, o 1 sobre S já não é mais problema, porque a gente foi lá na tabela e verificou que a transformada inversa de 1 sobre S é a função degrau. O nosso problema, então, é essa equação aqui. Então, a partir de agora, eu vou focar apenas nessa parte da nossa função f de s. E eu vou chamar essa parte que está destacada nesse retângulo verde de g de s. E aí a gente vai começar a brincar com essa função. Os passos que nós vamos falar a partir de agora, eles sempre vão se repetir quando a gente tiver polos complexos conjugados. Então é sempre a mesma coisa. Olha bem, a nossa função está nesse formato. O que foi feito dessa linha para a linha de baixo foi escrever de uma forma diferente. Em vez de S menos o valor do polo, nós vamos escrever S mais 0,5, destaquei em parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na tabela a gente tem um S mais A. Então, eu estou forçando a minha função a começar a ficar parecida com o que eu preciso. Bem, então eu vou ter S mais 0,5, destaquei aqui em parênteses, tá? Para facilitar a visualização, e menos J0866. A outra, nós vamos ter S mais 0,5, deixei destacado em parênteses, mais J0866. Menos aqui e menos, ficou mais. Bem, aí agora, o que nós temos aqui? Se nós olharmos esse denominador, ele é muito parecido com uma propriedade que a gente aprendeu lá no primeiro grau. Por exemplo, se a gente tem S menos A, S menos alguma coisa, que multiplica S mais alguma coisa, S mais alguma coisa, o que nós temos? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que a gente obtém isso aqui? Aplica a distributiva e simplifica. Então isso aqui, na verdade, é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro termo, S mais 0,5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o quadrado de J0866. Agora, J é um número complexo, é a raiz de menos 1. Isso ao quadrado vai dar quanto? J ao quadrado é menos 1. A gente viu isso lá na aula de números complexos. Então, J ao quadrado é menos 1 e o menos aqui, nós vamos ter mais. Então, a nossa função g de s é nesse formato aqui, está nesse formato, que começa a ficar parecido com essa função nossa aqui. O que está faltando é que aqui nós temos no numerador S mais A, e aqui nós temos no numerador menos S. Então, nós vamos começar, continuar, melhor dizendo, a manipular essa equação para deixar ela nesse formato.
Muito bem, a nossa função era menos S sobre essa função, tá? Que está parecida com o que a gente precisa. Olha, o que é o A que aparece lá no numerador? É o mesmo A que aparece no denominador somado ao S dentro do quadrado aqui, ó. Bem, o que está somando o S aqui, ó? O S está sendo somado por 0,5. Então, o A que aparece na equação genérica, na verdade, é o 0,5. Então, agora a gente sabe que A é 0,5. Bem, eu preciso que no numerador eu tenha S mais A. Ou seja, eu preciso de S mais 0,5. Bem, o sinal negativo que estava aqui, ó, eu passei ele lá para fora, para ele não ficar poluindo muito a minha visualização aqui. Então, o que nós ficamos? Ficamos com menos S. Bem, eu preciso que fique S mais 0,5. Para não mudar o valor da minha equação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso S original e vou somar e subtrair 0,5. 0,5 menos 0,5, isso é 0. Tá? Mas quando eu somar esse 0,5 aqui, ó, a nossa função vai ficar com S mais 0,5, que é o que eu preciso, né, de acordo com, né, o modelo que eu tenho lá na minha tabela de transformadas. Bem, dessa segunda linha para cá, o que eu fiz? Né? Na primeira equação aqui, eu tenho S mais 0,5, que é o que eu preciso. Só que agora ficou sobrando o menos 0,5 aqui. Eu vou pôr ele para fora dessa fração. Só que eu tenho um negativo do lado de fora da fração. Então, eu vou ter menos 0,5, e vai ficar mais 0,5 dividido pelo denominador da fração. Ou seja, na hora que a gente somar isso aqui mais isso, nós vamos ter a nossa função original. Tá? E agora a gente pode ver o seguinte, esse termo aqui, ó, ele é exatamente, né, essa equação, ou seja, ele já está num formato em que eu consigo calcular a transformada inversa. Para mim o A é 0,5 e o ômega é 0,866. Do lado de cá, o que acontece? Para eu aplicar uma equação uma relação que existe lá na tabela, eu preciso que o que está aqui, ó, de número real, o ômega, que no caso é 0,866, ele apareça lá no numerador. Só que no numerador eu precisaria ter 0,866. Só que na verdade eu tenho 0,5. O que eu posso fazer? Eu posso usar um artifício. Olha bem, eu preciso que aqui em cima tenha 0,866, tá? Só que eu tenho 0,5. Agora, o que acontece? Né? Se eu pegar um número que multiplicado pelo que eu preciso me dá o que eu tenho, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Bem simples. Olha bem, eu tenho 0,5. 0,5 é igual a um número x vezes o que eu preciso, que no caso é 0,866, que eu preciso de um ômega aqui. O ômega é 0,866. Então, o que eu tenho, 0,5, é igual a 0,866, o que eu preciso, vezes o número. Então, se a gente pegar 0,5, dividir por 0,866, ou seja, pego o que eu tenho, divido pelo que eu preciso. Isso vai me dar um multiplicador que eu vou colocar aqui na minha fração. Se a gente multiplicar 0,577 vezes 0,866,
Isso vai dar 0,5. Com isso, a gente consegue agora a nossa função, né, numa forma tal que a gente lá na tabela encontra as transformadas inversas. Então, né, 1 sobre S é um degrau. Se a gente estiver trabalhando para t maior que 0, o degrau unitário vale 1 a partir de t maior que 0. A transformada inversa dessa aqui, ó, é o que? É elevado a menos at, em que o a é o valor que está sendo somado com s. No caso aqui é 0,5. Então, e nós temos o sinal negativo, então nós temos e elevado a menos 0,5t, cosseno de ômega, ômega é 0,866t, mais 0,577 é elevado a menos 0,5t, seno 0,866t. Então, quando a gente tiver polos complexos conjugados, as nossas equações elas sempre vão ter esse formato. E as operações que nós fizemos aqui, elas vão ter sempre que ser feitas. Então, basta entender essas operações para a gente conseguir efetuar, né, a determinação da nossa função da f de t, que é a transformada inversa da f de s que a gente tem. Bem, até agora, tanto quanto a gente tinha polos reais, quanto quando a gente tinha polos complexos, a gente sempre teve polos que não se repetiam, tá? Então, agora a gente tem que ver como que a gente opera quando a gente tiver polos múltiplos. Olha, não vai mudar muita coisa não. O único detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que, embora eu aqui como exemplo vou tratar apenas polos reais para facilitar o exemplo, o que a gente falar aqui vai valer quando a gente tiver polos complexos que se repitam, ok? Então, agora o que vai acontecer? A nossa função ela não tem mais apenas polos que não se repetem. Nós temos aqui um polo P1 que repete m vezes, ou seja, eu tenho m polos igual a P1, ok? Então, na nossa função, nós vamos ter o quê? Tá? Uma dada quantidade de polos, e alguns polos vão se repetir algumas vezes, m vezes, ok? Bem, vamos ver como que a gente vai operar com isso. Toda vez, né, que a gente tiver a nossa função, né, nós temos polos que se repetem, e para facilitar e simplificar as equações que a gente vai ter que escrever, eu vou supor que a gente só tem um polo que se repete, ou seja, eu tenho um termo, né, elevado a m no denominador da minha função. Todos os outros polos eles são únicos, ok? Bem, aí o que acontece? A forma com a qual eu vou conseguir escrever a minha função, ela está apresentada aqui na minha transparência. Olha bem, o w de s vão ser os termos de frações parciais associados com os polos que não se repetem. Eles vão ser calculados exatamente como a gente viu lá no primeiro caso. A gente vai multiplicar a nossa função pela equação do primeiro grau do polo e vamos fazer o S igual ao polo, ok? O que vai mudar é o seguinte: aquele termo que a gente tinha associado ao polo que se repete, ele vai gerar um dado conjunto de frações parciais. Quantas frações a gente vai ter? A gente vai ter m frações.
A primeira fração, nós vamos ter um número real, considerando o polo real, tá? Sobre a nossa função elevado a m. O segundo, nós vamos ter a nossa fração elevado a m menos 1. Terceiro, a m menos 2. Até a última, elevado a 1. Por exemplo, digamos que eu tivesse um polo que se repetisse 3 vezes. A minha função teria S menos o polo elevado a 3, e aí na hora de decompor em frações parciais, eu teria um termo para a nossa função elevada a 3, um termo elevado a 2, um termo elevado a 1. Tá? A1, A2, AM vão ser constantes reais se nós estivermos tratando com polos reais. Se forem polos complexos, nós vamos ter igual ao caso anterior, um AS mais B para cada um desses termos aqui. Ok, vamos lá. A forma da nossa função no domínio do tempo vai ser sempre uma exponencial que vai multiplicar um polinômio de t. Então, se a gente tiver aqui um polo que se repete 3 vezes, a nossa equação no domínio do tempo vai ter um t elevado ao quadrado. M, o grau do polinômio em S, m menos 1, o grau do polinômio em t. Ok? A parte que não tem polo que se repete, a gente já viu como é que é feito o cálculo. Agora vamos lá. Bem, a primeira coisa que nós vamos definir para facilitar a nossa vida e as notações na sequência é a seguinte. Eu vou definir uma função q de p, que é o quê? É a nossa função original multiplicada pela equação do primeiro grau do polo que se repete, elevado a m. É parecido com o que a gente fez até então, ok? O que vai mudar é o seguinte: o primeiro resíduo, o AM, ele vai ser calculado com esse Q de P de S quando S tender a zero. O segundo resíduo, ele vai ser calculado com base nessa equação aqui. Esse valor de K que está aparecendo aqui, ele vai variar de m menos 1 até 1. Por exemplo, se o grau do polinômio for 3, o K vai poder ser 2 ou 1. Tá? Então, nós vamos ter 1 sobre m menos k fatorial, derivada m menos késima, da nossa função q de p que a gente encontrou aqui. Bem, de novo, talvez o jeito mais fácil da gente entender isso é através de um exemplo, tá? Então, vamos olhar uma função aqui, um f de s, tá? Em que nós temos o numerador e no denominador temos uma função em que nós temos 4 polos. Nós vamos ter uma função de 4, s ao cubo, e s, então nós temos um polinômio de quarto grau, né? Então nós temos 4 polos, tá? 4 raízes para esse polinômio. Um polo é o zero, ele não se repete. O outro polo é menos 1. Menos 1 mais 1 é zero, a gente zera aqui. Então a gente tem um polo que não se repete e um polo que se repete 3 vezes. Então, a nossa função original, né, tem um polo único S igual a zero e um polo S igual a menos 1. A multiplicidade desse polo é o grau aqui do nosso polinômio. Então, a multiplicidade, o m igual a 3, é o grau do polinômio. O k
o valor máximo que ele pode ter é n-1, ele é igual a 2. A gente sabe que o k é o quê? Começa em n-1, 2, vai decrescendo até 1. Então, no nosso caso, o k pode valer 2 ou pode valer 1. Então, continuando a nossa função, nós temos um polo único, né? Então, nós vamos ter um termo de polo único na forma A sobre S, e temos um polo com multiplicidade 3. Então, nós vamos ter 3 frações parciais. Uma sobre o polinômio com grau 3, outra com o polinômio com grau 2 e outra com o polinômio com grau 1. Tá? Para facilitar as operações que nós vamos ter que fazer, os resíduos, eu estou chamando de B3 aquele que está associado ao polinômio de grau 3. Estou chamando de B2 aquele associado ao polinômio de grau 2. E estou chamando de B1 aquele associado ao polinômio de grau 1. Nós vamos ver que isso vai facilitar o entendimento das nossas equações aqui, em que esses graus aqui, para aqueles de grau menor, são exatamente os valores do K que a gente já definiu, né, que vale de n-1, vai decrescendo até 1. Vamos lá. Então, temos um termo que não se repete, o S igual a 0. Para calcular ele, a gente já aprendeu a fazer. Multiplica o polinômio, né, f de S por S e faz o S igual a 0 igual ao A. Então, o A vai ser o quê? O f de S vezes S, nós vamos cortar o S. Quando o S for 0, né, nós vamos ter 0 mais 3, vamos ter 3, 0 mais 1, 1, 1 elevado a 3 é 1, 3 sobre 1, o valor de A é 3. Lembrando, aqui eu estou fazendo o segundo membro também, mas a gente sabe que o segundo membro só vai ficar o resíduo associado ao polo que eu estou trabalhando, né? Então, eu não precisaria ter escrito o segundo membro aqui todo, multiplicado ele pelo polinômio S, né? Porque a gente sabe que quando a gente substituir o S igual ao polo, os termos que não são o do resíduo associado ao polo, eles vão se zerar, ok? Então, a gente acabou de descobrir qual é o valor do resíduo A. A nossa função, então, no lugar do A, ficou 3 sobre S, em que 3 foi o valor que a gente encontrou. Bem, agora a gente tem que focar em descobrir os resíduos B3, B2 e B1. Bem, o resíduo associado ao polinômio de maior grau, ele é calculado de uma forma. Os outros resíduos, eles são calculados de outra forma. A gente tem duas equações para cálculo de resíduo. A primeira equação é para o de maior grau, ou para maior índice. Os outros vão ser calculados segundo a equação mais complexa aqui, que envolve derivadas. Bem, vamos lá. Então, para calcular o primeiro resíduo, B3, vocês lembram que a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quem é o polinômio QP. Quem que é o QP? É o f de S vezes o polinômio, né, com maior grau. Então, nós vamos pegar aqui, ó, né, o polinômio que está se repetindo é S mais 1 elevado ao cubo. Então, nós vamos multiplicar f de S por S mais 1 elevado ao cubo. Na hora que a gente multiplicar isso aqui, ó,
o que vai acontecer? QP de S para nós, que nós vamos usar toda hora, vai ser S ao quadrado mais 2S mais 3. Como S mais 1 ao cubo vai cortar, nós vamos ter sobre S. Então, esse é o QP de S, que nós vamos usar para calcular diretamente o resíduo B3 e que nós vamos derivar para encontrar primeiro o resíduo B2 e depois derivando de novo o resíduo B1. Tá? Vamos na sequência. Né? A multiplicidade é 3, então o M é 3, e o maior valor do K é 2, que é a multiplicidade 3 menos 1. Então o K pode assumir valor 2 e valor 1. K com valor 2 vai estar associado ao resíduo de índice 2 e K de valor 1 vai estar associado ao resíduo de índice 1. Ok? Temos definido o QP de S. Vamos usar ele. Primeiro, para calcular o resíduo B3. Nós pegamos o QP de S e fazemos o S igual ao polo. O valor que zera o nosso polinômio aqui, que é menos 1. Então, nós vamos substituir menos 1 no lugar de S aqui. Ó. A nossa função é essa, então o B3 vai ser, né, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 mais 3 sobre menos 1. Efetuando os cálculos, o B3 é igual a menos 2. Ok? Definimos o valor do B3. Ok? B3 definido pelo QP de S. Lembrando, QP de S nós pegamos a nossa função e multiplicamos pelo polinômio. Muito bem. Segundo resíduo, B2. O 2 é o valor do K, que a gente vai substituir na nossa equação. O M é a multiplicidade, né, do nosso polo. Quantas vezes aquele polo está repetindo? Lembrando que o polo é S igual a menos 1. Ele repete 3 vezes, então o M é 3. O K, o primeiro K se refere ao primeiro resíduo, né, o resíduo B2. Por isso que eu coloquei, né, índices nos resíduos compatíveis com o grau, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, K igual a 2. Então, para calcular o resíduo B2, nós vamos fazer o K igual a 2. E vamos pegar a nossa equação de referência. Então, o B2 vai ser o quê? 1 sobre 3 menos 2 fatorial. Derivada 3 menos 2, né, de QP de S. Bem, 1 sobre 3 menos 2 fatorial, 3 menos 2 é 1, 1 fatorial é 1, 1 sobre 1 é 1. Então, sumiu o 1 aqui. Derivada 3 menos 1ésima é a derivada primeira. Então, é a derivada primeira do nosso QP de S. Lembrando, né, que o nosso QP de S nós definimos aqui, ó, anteriormente. Multiplicamos o f de S, a nossa função original, pelo polinômio, né, com o grau total, né, do nosso polo, que está se repetindo. Então, nós temos que fazer a derivada desse cara aqui. Ó. Bem, como é que a gente faz derivada do quociente? Derivamos o de cima, multiplicamos pelo de baixo, menos... copiamos o de cima vezes a derivada do de baixo e dividimos pelo de baixo, pelo o denominador ao quadrado. Tá? Resolvendo essa equação e fazendo S igual a menos 1, a gente vai encontrar o B2 igual a menos 2. Pronto. Encontramos o nosso B2. Bem, aí agora o nosso B2 igual a menos 2 também, foi uma coincidência, né? O B3 e o B2 terem o mesmo valor.
né? O m é 3, é a multiplicidade, o número de vezes que o nosso polo se repete. Lembrando que o nosso polo é S igual a menos 1. Para calcular o B1, o K é 1, é o índice lá do B1, tá? Então, vamos usar a equação. O m é 3, o K é 1. Então, nós vamos ter 1 sobre 3 menos 1, fatorial, vezes derivada de 3 menos 1ª da nossa função QP de S. Então, 3 menos 1 é 2, 2 fatorial é 2, tá? Então, nós vamos ter 1 sobre 2, tá? Que, por sinal, eu esqueci aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui um valor 1 sobre 2 aqui, ó, que eu esqueci. Então, o nosso resultado aqui vai estar dividido por 2. Então, na verdade, vai dar menos 3 aqui, o B1. Ok, vamos lá. Derivada segunda do nosso QP de S. Olha bem, a derivada segunda do QP de S vai ser a derivada que nós, derivada primeira, né, da função que a gente encontrou aqui, ó, no passo anterior. S ao quadrado menos 3 sobre S ao quadrado é a derivada primeira de QP de S. Então, a derivada segunda de QP de S é a derivada primeira daquela função. Derivando ela de novo, nós vamos encontrar como resultado 6 sobre S ao cubo. Nós vamos fazer o S igual a menos 1, tá? Então, o nosso B1 vai ser 6 sobre menos 1 elevado ao cubo. Vai ser menos 6. Agora, a gente sabe que, na verdade, não é menos 6, porque eu esqueci do meio aqui, ó, que é 1 sobre 3 menos 1 fatorial. Então, na verdade, o B1, no nosso caso, ele é menos 3. Vocês me desculpem. Bem, aí a nossa função agora, nós temos os valores, tá? Lembrando que aqui agora, né, devido ao erro, isso aqui é menos 3. Nós temos a função, né? A parte associada a polo distinto, né? O nosso W de S da equação que a gente tinha visto lá na frente é 3 vezes 1 sobre S. A transformada disso é o degrau unitário. Para t maior que 0, né, o degrau sempre vale 1. O termo que se repete, ou seja, do polo múltiplo, ele vai seguir essa equação. Vai ser E elevado a P, em que o P aqui é o polo, o nosso polo é menos 1. Então, nós vamos ter E elevado a menos 1 vezes T. E elevado a menos T. T elevado a M menos 1, tá? Que vai ser 3 menos 1, vai dar 2T ao quadrado, vezes o primeiro resíduo, que é menos 2. Depois, o segundo resíduo, que é menos 2, vezes T, né, elevado a M, que no caso é 3, né? 3 menos 2 é 1, T elevado a 1, sobre M menos 2 fatorial, vai dar 1 fatorial, menos o último resíduo, que foi o que eu errei, que ao invés de menos 6, vai ser, né, menos 3, tá? Operando com a nossa equação, nós vamos ter o quê? A nossa função f de t vai ser 1 mais e elevado a menos t vezes menos t ao quadrado menos 2t menos, no nosso caso, com a correção do erro, menos 3. Tá? Se desculpem o erro aí. Tá? Lembrando, nós já falamos isso lá na primeira aula da transformada de Laplace, né? Que aqui nós temos como a gente faz o cálculo da transformada direta e inversa usando, né,
as funções lá no MATLAB, a Laplace e a I-Laplace. Eu não vou falar a mesma coisa novamente. Vocês verifiquem lá na primeira parte, né, em que a gente tem lá maiores comentários a respeito dessas funções. Com isso, nós terminamos essa aula sobre transformada inversa, mais focada na expansão em frações parciais. Como sempre, né, qualquer observação, qualquer dúvida, né, por favor, né, enviem, que aí a gente pode melhorar o conteúdo desse material. Muito obrigado.